You ever had that dream where you're falling as if you've been pushed off a tall building? That was probably me. Salve sentinelas do multiverso! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. A Marvel já plantou as sementes do sobrenatural no MCU. Blade, Moon Knight, Elsa Bloodstone, Doutor Estranho. Cada um deles já apareceu em tela, com visuais sombrios, frases enigmáticas e conexões diretas com o lado oculto do universo Marvel. Mas por algum motivo, que ninguém no estúdio comenta publicamente, o time mais esperado pelos fãs dessa vertente, os Filhos da Meia-Noite, ainda não saiu do papel. O curioso? Eles já estão quase todos aí, só que separados. Desde 2022, Kevin Feige afirmou publicamente que o MCU iria explorar um lado assustador e divertido do sobrenatural, e ainda chamou esse universo oculto de fundamental para o futuro da franquia. E de fato, a Marvel foi entregando pequenas peças. O especial de Halloween com o lobisomem, a aparição de Man-Thing, o pós-crédito com o Cavaleiro Negro, o retorno da Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e até um vislumbre do inferno na série da She-Hulk. A base está montada, só falta montar o quebra-cabeça. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebeu, e que pode explicar por que esse time ainda não foi oficializado. Existe um personagem-chave, um elo perdido, sem o qual os Filhos da Meia-Noite não fazem sentido. Já volto nisso. Antes, vale pensar numa questão estratégica. Por que continuar insistindo em personagens cômicos ou times genéricos, se a Marvel tem em mãos um grupo com apelo visual forte, pegada adulta e base sólida nos quadrinhos? A resposta pode estar nos bastidores e em um certo fracasso recente, que acendeu todos os alertas em Burbank. Só que essa história, a do tropeço que pode abrir caminho para o sobrenatural, vem logo em seguida. Porque se os Thunderbolts não vingaram, os Meia-Noite podem ser a chance de redenção do estúdio. Quando os números de Thunderbolts começaram a circular internamente na Disney, o alarme soou forte. Segundo dados apurados pela Variety e analistas como Jeff Bock, o filme entrou para o seleto grupo dos projetos menos lucrativos do MCU, mesmo com boas críticas e um elenco razoavelmente conhecido. E esse detalhe muda tudo, porque revela uma ferida maior. O público não está mais engajando com times considerados menores se não houver um diferencial brutal de proposta ou tom narrativo. Mas, e se o erro de Thunderbolts for justamente o mapa para o acerto dos Midnight Suns? O problema não é o conceito de grupo secundário, é a forma como ele é vendido. Os Thunderbolts surgiram como um amontoado de personagens que ninguém pediu, saídos de produções como Viúva Negra e Falcão e O Soldado Invernal, duas obras que, embora relevantes no Disney Plus, nunca criaram um hype real por novos nomes. Agora, compare com os Meia-Noite: Blade, Moon Knight, Doutor Estranho, Elsa Bloodstone. Todos têm legados independentes, visuais marcantes, poderes únicos e um elo sobrenatural que ainda não foi explorado no cinema de forma satisfatória. O erro da Marvel não foi apostar em um time menor. Foi apostar em um time menor, sem mistério, sem novidade e sem real senso de ameaça. Os Meia-Noite trazem justamente o oposto: um mergulho em demônios, necromancia, entidades antigas, maldições, pactos, temas que até agora foram apenas pincelados no MCU. E essa falta de exploração é o que gera curiosidade. O público está saturado de soldados, espiões e fórmulas. Mas um grupo que lida com a fronteira entre magia e horror? Isso ainda é território virgem para o estúdio. Só que mesmo com esse potencial claro, a Marvel parece hesitar. E talvez a explicação esteja em algo mais profundo. Uma peça-chave do grupo ainda está faltando. E sem ela, os executivos não enxergam viabilidade comercial. A gente já volta para isso, porque esse personagem, ou a ausência dele, pode ser a razão exata da Marvel ainda não ter dado o sinal verde. Enquanto o público discute se o MCU perdeu a mão com as comédias forçadas e os personagens reciclados,
algo mais denso já vem sendo construído nos bastidores. E não é teoria, é canônico. A fase sombria da Marvel já está em curso, mas foi camuflada sob camadas de experimentalismo e lançamentos isolados. A maioria nem percebeu. Tudo começou com o especial Werewolf by Night, um projeto aparentemente despretensioso lançado no Halloween de 2022. Só que ali, em menos de uma hora, a Marvel introduziu um novo tom visual, um novo tipo de narrativa e 2 personagens, o Lobisomem e o Man-Thing, diretamente ligados aos quadrinhos clássicos dos Midnight Suns. E Feige não disfarçou. Ele disse que aquilo era um experimento, mas não falou qual seria a segunda fase desse plano. Spoiler, ela já começou. Moon Knight trouxe para a mesa a ideia de deuses egípcios, entidades paralelas, possessões e sanidade fragmentada. O Cavaleiro da Lua foi talvez o herói mais brutal do MCU até agora, e com uma série que ficou entre os maiores engajamentos do Disney Plus em 2022. Elsa Bloodstone apareceu com personalidade forte, arma mágica e histórico de caçadora de monstros. O próprio Doutor Estranho, ao final do Multiverso da Loucura, encara o Darkhold, gera uma versão corrompida de si mesmo e literalmente pisa num universo em colapso. Elementos como o Inferno, o Livro Negro, criaturas demoníacas e pactos mágicos. Já estão todos ali. E o que dizer da Feiticeira Escarlate? Após WandaVision e Doutor Estranho 2, ela se consolida como uma Nexus Being, uma entidade única em todo o multiverso. Isso não só conecta Wanda com a essência mística do MCU, mas a coloca como possível antagonista de um grupo que lida com magia instável, os Meia-Noite. Mas ainda falta alguém. Alguém que represente o desequilíbrio total. Um personagem que funcione como antítese do Doutor Estranho e que traga o peso do inferno em 2 rodas flamejantes. Só que esse personagem ainda não apareceu. Ou será que já apareceu e a Marvel está escondendo isso com mais inteligência do que parece? Já volto nesse ponto, porque essa ausência pode ser o maior freio criativo da Marvel até agora. Nenhum grupo chamado Midnight Suns pode existir de verdade no universo Marvel sem a presença do motoqueiro fantasma. Não é apenas uma questão de formação clássica, é uma questão de identidade tonal. Nos quadrinhos, ele é o personagem que incorpora o pacto com o inferno, a maldição que não pode ser quebrada, e o limite entre o justiceiro e o monstro. Quando o Ghost Rider aparece, o jogo muda. E talvez seja justamente essa mudança que a Marvel ainda não sabe como administrar no cinema. Até agora, o personagem só teve 2 versões live action de fato. A de Nicolas Cage, fora do cânone, e a versão de Robbie Reyes em Agents of S.H.I.E.L.D., que nunca foi integrada oficialmente ao MCU. E mesmo com fãs pedindo a volta de Cage ou o aproveitamento de Gabriel Luna, o estúdio tem evitado o assunto. O motivo pode estar no custo de produção. Visualmente, o Ghost Rider exige efeitos constantes. A caveira em chamas, a corrente infernal, a moto em brasas. Isso não é barato. E num momento em que a Marvel está tentando cortar gastos em CGI, trazer um personagem assim para o centro da trama se torna uma decisão delicada. Mas o problema vai além do orçamento. Ghost Rider carrega um tipo de violência e atmosfera que não se encaixam nas diretrizes tradicionais da Marvel Studios. Ele não é um mago elegante como Strange, nem um anti-herói contido como Moon Knight. Ele queima almas. Ele invoca o inferno. E isso exige um tom narrativo mais pesado, algo mais próximo de Logan ou dos melhores momentos de Demolidor na Netflix. Por isso, até mesmo em jogos como o Midnight Suns da Firaxis, o personagem era o ponto de virada estética do time. Quando ele entrava em cena, tudo ficava mais sombrio, mais brutal, mais definitivo. A ausência de Ghost Rider, portanto, não é só a ausência de um nome. É a ausência de um pilar visual e simbólico. Sem ele, os Midnight Suns parecem apenas um grupo de heróis místicos. Com ele, eles se tornam uma força de contenção contra o caos demoníaco do universo Marvel. Mas
E se a Marvel já tivesse uma solução para esse problema? Uma forma de introduzi-lo sem precisar lançar um filme solo caro, arriscado e fora de tom. Existe uma peça no tabuleiro que pode cumprir essa função, e talvez ela já esteja em produção. Já volto nisso. Porque se essa solução for mesmo o plano da Marvel, o jogo pode virar em 2028, quando a Marvel anunciou o reboot de Blade com Mahershala Ali lá em 2019, a reação foi imediata. A hype altíssimo, expectativa de algo sombrio, adulto, direto no coração do sobrenatural do MCU. Só que desde então, o projeto passou por mais de 5 versões de roteiro, trocas de diretores e uma reformulação completa de tom. O que antes parecia um filme solo virou um campo de testes. E nesse caos criativo, surgiu uma oportunidade clara: transformar Blade no ponto de partida para os Filhos da Meia-Noite. Faz sentido em todos os níveis. Blade, nas HQs, já foi líder dos Midnight Suns. Ele tem histórico de parceria com Morbius, Elsa, Doutor Estranho e até mesmo Ghost Rider. E em Eternals, a Marvel já sugeriu esse caminho. A cena pós-créditos mostra o Cavaleiro Negro prestes a tocar a espada de ébano, quando uma voz, fora de cena, pergunta se ele está preparado. Aquela voz é do próprio Blade. Ou seja, o estúdio já fez o primeiro movimento. O segundo, até agora, não veio. Mas o que vem dos bastidores reforça a teoria. O site Deadline já reportou que o filme de Blade foi reescrito com um foco mais coletivo. Não seria mais uma história de origem isolada, e sim uma trama que envolveria outros personagens do lado oculto do MCU. E aqui entra o ponto-chave. Ao incluir Moon Knight, Elsa ou até mesmo Wong como coadjuvantes, a Marvel consegue justificar o tom sombrio, dividir o orçamento em efeitos visuais e, o mais importante, testar a formação do grupo dentro de um filme já previsto. Isso também explicaria por que Blade foi mantido no calendário, mesmo após tantos atrasos. O projeto pode ter se tornado algo maior, uma ponte entre os heróis sobrenaturais já estabelecidos e o surgimento oficial dos Meia-Noite. E vale lembrar, o orçamento de Thunderbolts foi de aproximadamente 180 milhões. Se Blade tiver algo parecido, mas com mais apelo visual e personagens já conhecidos por seu mistério, o retorno financeiro pode compensar. Ainda mais se servir como plataforma para lançar o próprio Ghost Rider. Mas tem um detalhe ainda mais curioso. Recentemente, a Disney removeu da agenda uma data de fevereiro de 2026 e alterou outras datas de 2027 e 2028. A suspeita nos bastidores é de que isso faz parte da reestruturação da fase 6. E se o plano for exatamente esse, usar Blade como um piloto oculto para a grande estreia dos Midnight Suns em 2028? Já volto nesse calendário, porque ele pode esconder mais do que apenas um adiamento. Pode ser a pista que faltava. A Marvel não cancelou Os Filhos da Meia-Noite. Ela só está esperando a hora certa. E todas as pistas levam para uma janela específica, o ano de 2028. Em outubro passado, a revista Deadline revelou que o estúdio já reservou 3 datas para filmes não identificados nesse ano: fevereiro, maio e novembro. O curioso é que, ao mesmo tempo, a Disney começou a remover outros títulos do calendário anterior, especialmente os de 2026 e 2027. Isso não é só um ajuste de cronograma. É uma preparação silenciosa para uma mudança de fase. O mais provável é que Blade, mesmo com seus atrasos, entre como peça inicial em 2026 ou 2027. E se funcionar, tanto em crítica quanto em engajamento, abre espaço imediato para uma sequência, que na prática pode ser o primeiro filme dos Midnight Suns. A Marvel já fez isso antes. Capitão América: Guerra Civil era tecnicamente o terceiro filme solo do Steve Rogers, mas funcionava como um ensaio geral dos Vingadores 2.5. Blade pode cumprir o mesmo papel? Além disso, o MCU vai estar num momento ideal para essa transição. Os grandes eventos do multiverso, como Avengers, Doomsday e Secret Wars, devem absorver os holofotes até 2027. Mas depois disso, o estúdio vai precisar apresentar novos núcleos. E o núcleo sobrenatural, já estabelecido com Moon Knight, Wanda,
Agatha, Man-Thing e Elsa estará maduro. Os fãs não querem mais introdução, querem consequência. E tem outro fator decisivo: o apelo visual. Os Midnight Suns têm estética própria. Capa, couro, caveiras, sangue, runas mágicas, pactos sombrios. Tudo isso se diferencia do brilho metálico dos Vingadores ou da leveza cósmica dos Guardiões. A Marvel precisa de uma nova identidade visual para a fase pós-Secret Wars, e os Meia-Noite oferecem isso de bandeja, além de trazerem consigo o tipo de conflito que o MCU ainda não explorou com profundidade. Fé versus maldição, livre-arbítrio versus possessão, sacrifício versus redenção. Mas será que 2028 é tarde demais? Será que até lá o público ainda vai querer ver esses personagens? Ou a Marvel vai acabar desperdiçando mais uma chance por hesitação criativa? Me diz nos comentários, você acha que esse time ainda tem força para liderar uma nova era do MCU? Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos.